Olá, boa tarde. Hoje estamos iniciando a nossa primeira live do ano e com um conteúdo muito bacana. Nós vamos falar sobre como que funciona o processo de leitura, escrita, como que se dá esse processamento de alfabetização e as conexões cerebrais. Boa tarde, Andréia, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa live. E eu trouxe esse conteúdo que muito se fala, principalmente início de ano, principalmente os pais que têm crianças que estão em fase de alfabetização, crianças que vão iniciar esse processo agora. Muitos têm muitas dúvidas, principalmente nesse momento de pandemia. E como se dá esse processo, né? Como que isso ocorre no nosso cérebro? Então eu vou abranger isso sobre o ponto de vista da neurociência, que é o ponto de vista que eu estudo mais aprofundado. Estou trazendo isso de uma maneira mais simplificada, tá? Qualquer dúvida podem estar colocando durante a live, que eu paro para estar respondendo, ou pode me enviar posteriormente pelo direct, que depois também disponibilizo esse conjunto de slides, tá? E tem um material extra também, que ao final eu posso disponibilizar, tá? A ideia dessas lives às segundas-feiras, toda segunda-feira à tarde, é trazer sempre algum conteúdo educacional com base nas neurociências, para a gente desmistificar e simplificar as questões educacionais com foco em neurociências e também em psicologia. Tá? Trazer sempre informações de uma forma simplificada. Tudo bem? Então vamos começar entendendo de que forma o aprendizado acontece de maneira geral. Então ainda não estou falando de alfabetização, estou falando do aprendizado como um todo, tanto para as crianças como para os adultos. Depende de dois fatores: fatores genéticos e fatores ambientais. Os fatores genéticos é aquilo que a gente já traz quando a gente nasce. São as predisposições que a gente traz da nossa carga genética, da nossa predisposição familiar, do que a gente herda dos nossos pais. Então, tem algumas habilidades que são inatas e que a gente aprende mais facilmente, desenvolve mais facilmente ao longo da vida. Outras habilidades, o ambiente facilita o nosso aprendizado. É o ambiente que vai nos auxiliar a absorver esses novos aprendizados, tá? Então, por exemplo, a fala. A fala, por mais que nós estimulemos os nossos filhos, em algum momento eles vão começar a falar. Não quer dizer que vão falar corretamente, na gramática, na norma culta, porém, a fala é algo inato. É algo que já vem predisposto, exceto se nasce com algum transtorno, com alguma comorbidade que impeça a fala naturalmente. Então vai começar a balbuciar os primeiros sons, desde ali as primeiras semanas de vida, e aquilo vai ser transformado nas primeiras sílabas, nas primeiras palavras, ali a partir do primeiro ano, a partir do segundo ano, palavras que você consegue entender e dali por diante. E com os estímulos ambientais, esse repertório vai aumentando. Já a escrita
ela depende de fatores ambientais, depende de estímulos externos. Nenhuma criança vai aprender a escrever sozinha. Simplesmente vai pegar o lápis, o papel, ali com 6, 7 anos de idade e vai começar a escrever sozinho, né? No máximo vai fazer ali umas bolinhas e não muito bem, porque vai precisar também dos estímulos para adquirir a coordenação motora fina, tá? Então aí a gente tem exemplos do que é inato e do que precisa do estímulo ambiental. E o que necessita de estímulo ambiental precisa de 2 tipos de estímulos, 2 tipos de exposição, que seria a exposição inicial e a instrução explícita. Quais são as diferenças? A instrução inicial são aqueles estímulos que os pais dão em casa, para auxiliar a andar, para auxiliar com as primeiras palavras, para auxiliar com os primeiros desenhos, letras, números. E a instrução explícita direcionada é o que a criança vai desenvolver na escola, é o que tem a intencionalidade. O professor tem um objetivo com aquela instrução, que é desenvolver a leitura e a escrita da forma correta, da forma direcionada, dentro da língua padrão. E aqui eu trouxe um quadro para mostrar o desenvolvimento cognitivo em cada faixa etária, desde os primeiros meses até os 5 anos de idade, que seria a fase pré-alfabetização. Para quem não sabe, cognição, desenvolvimento cognitivo seriam as habilidades básicas do ser humano, tá? Habilidades básicas de pensamento, de fala, de movimentos, são as habilidades básicas de processos mentais, tá? Isso a gente chama de desenvolvimento de processo cognitivo. Então, aqui nesse quadro eu trouxe o que é esperado desde os 4 meses de vida até os 5 anos. Aqui eu vou trazer o enfoque dos 4 a 5 anos de idade, que seria a fase pré-alfabetização, que é a fase que a criança precisa ter certas habilidades desenvolvidas para ser considerada pronta para receber os processos, os estímulos para a alfabetização, tá? Para ser considerado pronta para ser alfabetizada. Então, quais são essas habilidades? Conhecer números, de 0 a 10 é importantíssimo que se conheça. E o que é conhecer os números? Saber identificar visualmente os números de 0 a 10 e ler, ou seja, se aponta o número, a criança sabe nomear o número. Letras, para que o processo de alfabetização se inicie. Então, saber quais são as vogais, saber quais são as consoantes. Figuras, as principais figuras geométricas, quadrado, triângulo, círculo, retângulo, precisa saber. Animais, os animais mais convencionais, precisa também saber apontá-los, nomeá-los. Gênero, feminino, masculino, saber até a sua idade, né? Apontar e dizer qual a idade que tem, para que o processo de alfabetização inicie. E também da coordenação motora grossa e da coordenação motora fina, que a gente vai falar um pouco mais ao longo dos slides.
Trazendo para a neurociência, como isso ocorre, né? Como esse processo ocorre no cérebro. Aqui eu trouxe as principais áreas cerebrais, tá? Porque a gente pode dividir o cérebro em áreas. Aqui na área frontal, essa área frontal aqui a gente chama de área parietal, tá? A área frontal é a área parietal, que é onde a gente articula os fonemas, responsável pela fala, né? Onde a gente articula, fala as palavras. A parte do topo da cabeça, que é a parte do lóbulo temporal, é onde a gente analisa as palavras, ou seja, a gente processa o significado das palavras. E a parte inferior aqui, da parte de trás da cabeça, que é a parte occipital, temporal, do lobo temporal, é a parte onde a gente processa o visual. Então, é onde a gente recebe a informação. A gente visualiza a palavra. Então, vejam bem, a gente visualiza a palavra, né, a informação aqui. A gente processa a informação. Aqui se dá a fala, para depois, né, a gente externalizar o que foi aprendido. Então, a gente tem 3 processos para verificar que o aprendizado ocorreu. O processo de entrada, que se dá nessa parte do cérebro, o processo de processamento e o processo de saída. Mas como eu vou saber se o processamento e a saída se efetivaram? Quando é verbalizado e no caso, né, das crianças que têm uma comorbidade, que apresentam um transtorno de fala, vai se comunicar de uma outra forma, vai expor o processo de saída, né? Vai colocar que houve o aprendizado de uma outra forma. Mas esse processamento do aprendizado ocorre nessas 3 partes do cérebro. E se ocorre alguma lesão em uma dessas 3 partes, compromete o processo de ensino-aprendizagem, tá? Lacinhos da Bela, oi, tudo bem? Clésia, tudo bem? Sejam bem-vindas. Tem outras áreas cerebrais, tá? Que eu vou explicitar em outras lives, mas para esse processo de fala e de escrita, vamos focar nessas 3 áreas. Até mesmo porque o nosso cérebro, ele tem nomes complexos, tem mais regiões, então não vamos abordar tudo somente numa live, senão fica, né, uma aula muito expositiva, muito complexa. Mas para vocês entenderem esse processo de entrada, elaboração e saída, e é dessa forma que o aprendizado acontece. Então, quais são as habilidades cognitivas que são importantes para o sucesso da alfabetização? Quando eu falo do sucesso da alfabetização, gente, eu não estou dizendo só para as crianças que estão em fase escolar, mas eu estou querendo dizer até para nós adultos, porque tem pessoas que ainda apresentam dificuldades e não sabem por quê. Onde está o problema, né? Então, por exemplo, a questão de atenção executiva, habilidade motora. Se a pessoa tem dificuldade em habilidade motora, provavelmente ela apresenta dificuldade em leitura e escrita. Apresenta dificuldade atencional. É uma pessoa que tem dificuldade em prestar atenção, em focar atenção em algo, né? Então, uma coisa leva a outra.
o nosso cérebro para estudo ele é dividido em partes, mas ele é totalmente interligado. Questão da linguagem verbal, a pessoa tem dificuldade em se comunicar verbalmente, provavelmente tem dificuldade em leitura e escrita. Eu não estou dizendo que é uma generalização, mas geralmente tem dificuldade, tá? Então, observem isso, tanto nas crianças quanto em vocês e em outros adultos. Se a pessoa que apresenta dificuldade em coordenação motora, em atenção, se também não tem dificuldade em leitura e escrita, né? Porque geralmente essas questões estão interligadas e aí precisa de uma intervenção nos dois aspectos para que melhore. E aí vem a intervenção, a autorregulação, para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra da melhor forma. Para a gente se autorregular, a gente precisa focar em atenção, em cognição, que são os processos mentais, regulação das emoções e das ações, que seriam dos comportamentos. Para isso, é preciso planejamento, objetivos. Questão de estudos, que muitos alunos reclamam. Não gosto de estudar, mas o que também eu vejo muito, falta de planejamento nos estudos, deixar para a última hora. Falta de objetivo. Estudo porque sou obrigado a estudar. E não porque vê um fim naquilo, vê um objetivo naquilo. Aí realmente fica difícil a autorregulação. Então é preciso autorregulação, autocontrole nesse sentido. Eu postei um conjunto de stories hoje falando que ao longo da semana eu vou gravar alguns reels falando sobre métodos metacognitivos, que são técnicas para auxiliar no processo de autorregulação, na organização do pensamento, que são através de metáforas. Então é simples, a gente pode utilizar até com as crianças, para auxiliar no processo de regulação, para várias situações do dia a dia. Dá para usar tanto de crianças até adultos, o pessoal agora que vai prestar Enem, pessoal de vestibular, de concursos. Então, vou postar essa série de Reels ao longo aí da semana e trata bem desse fator da autorregulação, para auxiliar nesse sentido. E aí a gente precisa desmistificar algumas coisas também, né? Para essa questão de planejamento de autorregulação. Porque eu sou multitarefas. Bacana. Mas com base na neurociências, não conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que nós conseguimos é alternar entre várias tarefas. O que conseguimos é ter a habilidade da rapidez de alternância. Agora, se nessa alternância vai ser bem feito, é outra questão. Se compensa essa alternância nas multitarefas, também é uma outra questão. Ou se é melhor focar em uma única tarefa, né, e fazer bem feito. Será que não é mais interessante demonstrar foco e autocontrole em um objetivo em específico? Conseguir cumprir etapas desse único objetivo, cumprir etapas criteriosas, rigorosas, com passo a passo. Isso faz parte do processo de autorregulação e também de
controle da impulsividade. E nos mantém com foco na tarefa atual, né? Tirando a ansiedade do que está por vir. Então vejam os elementos necessários para isso. Quando a gente promove a autorregulação, a gente foca muito na memória de trabalho, que é a memória de curto prazo, que está também aqui, ó, no lóbulo temporal, que é o lóbulo frontal, que é o lóbulo de resposta, tá? Também nos auxilia no controle inibitório da impulsividade, na flexibilidade cognitiva, a gente tem uma flexibilidade maior de resposta, de pensamento, nos auxilia a sermos mais resolutivos, a sermos melhores no planejamento de curto, médio e longo prazo, a termos um raciocínio mais rápido e mais efetivo. E, gente, a resposta é a curto prazo, mas a gente precisa ter esse exercício cerebral de autorregulação. E tudo isso impacta na aquisição da leitura e da escrita para as crianças que estão nessa fase e impacta para o adolescente e o adulto que, infelizmente, adquiriu a leitura e a escrita com problemas e precisa superar essa deficiência, tá? Então, dentro da neuropsicopedagogia, nós temos técnicas, temos ferramentas para auxiliar também o adolescente e o adulto a melhorar nessa aquisição da linguagem, tá? Andréia, sim, eu vou deixar salva a live, tá? Para que vocês possam assistir depois quando quiserem, tudo bem? E agradeço pela sua participação, tá bom? Obrigada. Então, quando a gente reconhece, identifica essas dificuldades ou transtornos de aprendizagem, a gente consegue superar os problemas de desempenho, não só acadêmicos, mas também no trabalho. O interessante é a gente identificar isso o quanto antes. Então, nós, enquanto pais, identificarmos nos nossos filhos o quanto antes. Mas, se isso não for possível, né, também dá para fazer esse trabalho em relação ao adolescente e também em relação ao adulto. Mas e aí? Tudo bem, já entendemos a importância de trabalhar, estimular as funções executivas, de trabalhar com a cognição, a importância da neuropsicopedagogia, das neurociências, não só para aquisição da leitura e da escrita, mas para melhorar os processos de pensamento, para novas conexões neurais, enfim, para melhorar nosso desempenho e nossa aprendizagem de maneira geral. Já entendemos que é importante. A questão agora é como viabilizar isso na prática? Através de estímulos práticos. Atividades direcionadas para as crianças pequenas e crianças em fase de pré-alfabetização, ou seja, crianças de 2 a 5 anos, são as brincadeiras direcionadas, são os jogos de raciocínio, atividades lúdicas, enfim,
atividades pedagógicas físicas, precisam ser atividades físicas, que eles vão trabalhar a coordenação motora fina para estimular as funções executivas, ou seja, para estimular a memória de trabalho, que está aqui na parte parietal, que é a parte de resposta rápida. Por quê? É a idade em que o cérebro faz conexões cerebrais mais rapidamente. São milhões de conexões cerebrais que uma criança é capaz de fazer na primeira e na segunda infância. E a gente tem que aproveitar essa fase, porque depois dessa fase, nunca mais o cérebro vai ter a mesma potencialidade. Nós vamos continuar podendo aprender muito durante o resto da vida, mas não da mesma forma que a gente aprende até os 7 anos de idade. Isso é um fato. Por isso que a alfabetização e os primeiros conceitos matemáticos são até os 7 anos de idade. Porque é a fase em que as principais sinapses, ou seja, as principais conexões cerebrais ocorrem, tá? Então, é por esse fator neurocientífico que a gente precisa estimular muito as nossas crianças. E não é através daquele ensino quadradinho, aquele ensino, não, é somente livros, caderno, apostilas, não. Eu bato sempre na tecla da questão do ensino lúdico, do ensino com significado, do ensino com estímulos. É isso que vai trazer o processamento. Vamos lá. Entrou aqui no occipital visualmente e só vai entrar no visual se for interessante para a criança. A criança gosta do colorido, do que é estimulante visualmente, para processar aqui no occipital, certo? Foi interessante visualmente, vai aprender a atenção da criança. E aí vai ser processado nessa parte do cérebro para ficar para a memória de longo prazo. Deixa eu ver aqui o que a Lacinhas da Bela escreveu. Tem uma filha de 7 anos na fase de alfabetização, já está lendo e agora está na escrita cursiva. Nossa, muito bacana. E tem uma bebê de 1 ano e 4 meses e tenta estimular. Isso mesmo, muito bem. Então você tem 2 crianças em que o cérebro delas estão a todo vapor. A de 7 anos, ela está no ápice da fase cerebral dela. As sinapses estão, no topo. Tanto que você deve estar percebendo que a evolução dela nos últimos meses deve ter sido incrível, o aprendizado dela. E mesmo em tempos de pandemia, né? A gente se surpreende com o que eles fazem nessa fase de 5 a 7 anos. E a pequenininha, de 1 ano e 4 meses, ela está na fase do quanto mais lúdico, melhor. Então, o que você pode fazer? Muitos livros coloridos. Livros em que você apresente as letras, apresente os números, apresente as vogais, apresente os primeiros números, mas assim, de forma espontânea, tá? Nada de obrigações. Mostre livros todos os dias, estimule a curiosidade, fazer circuito em casa. Eu tenho um exemplo de circuito da última live também que eu fiz, né, no final do ano, também no Reels, de como fazer um circuito para as crianças pequenas de 2 a 5 anos, com materiais simples em casa, jogos.
Como você tem a de 7 anos, que pode brincar com a pequena, também deve fazer brincadeiras muito interessantes entre as duas. Então, você pode ter certeza que uma vai estimular muito a outra. E é bem bacana, né? A pequena vai ser mais estimulada ainda por ter a maior, tá? E depois, se quiser, eu te dou algumas dicas de livros também em relação à pequenininha. Então é isso. A gente precisa estimular. E tem que estimular no físico das crianças, porque por incrível que pareça, estimular a criança fisicamente auxilia muito no processo mental, que vai auxiliar posteriormente no sucesso da leitura e da escrita. E para finalizar, eu tenho um e-book que depois vocês me solicitam pelo direct, eu envio, que são sugestões de atividades de motricidade, que é justamente de atividades, de brincadeiras para estimular o físico das crianças e prepará-las para essa fase pré-alfabetização e pré-habilidades matemáticas, tá? E eu consigo disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Meu bebê Johnny, 4 meses, já anda de patinete, porque vê a irmã fazendo. Sim, geralmente segundos, terceiros filhos, eles se desenvolvem fisicamente bem mais rápido, isso é até comprovado cientificamente, porque eles vão pela observação, eles aprendem muito pela observação em relação aos mais velhos, né? Então é bem bacana nesse sentido também, tá? Mas é isso. Agradeço pela participação de vocês. Dúvidas, sugestões, podem me enviar ao direct. E solicitem o e-book, que tem umas atividades muito bacanas para trabalhar com as crianças em casa e aproveitar esse momento de férias, né? Para poder fazer aí mais brincadeiras, mais atividades direcionadas, atividades lúdicas com eles. E a gente sabe que precisa ter bastante criatividade nessas férias, e principalmente nesse momento aí de quarentena, que não tem como fazer muitas atividades externas, né? E a gente precisa continuar estimulando e desenvolvendo o cognitivo das crianças, tá bom? Obrigada e boa semana a todos. Tchau!